Aí, dá uma olhadinha nesse site. Ah, que legal. Você baixou? The Tebeo Subs Naruto Episode 134. Opa, parou, perdeu tudo. Baixa a kunai aí, otário. Tenta lembrar, tipo assim, quando você realmente começou a gostar de anime. Não tô falando de quando você assistiu Dragon Ball pela primeira vez ou Pokémon na TV, mas sim quando você ficou mais fissurado e imerso nessa comunidade. E eu aposto que se foi antes de 2010 que você começou a assistir, muitos de vocês precisam agradecer total às fansubs por isso. Certo? Errado! Te peguei! Você vai pra cadeia! Em todo caso, admitindo ou não, as fansubs foram grande parte do mercado internacional da comunidade de anime, principalmente no sentido de expandir o alcance mundial dessa mídia. E muitos de nós não estaríamos aqui hoje se não fosse pelas fansubs, e eu lembro que a minha primeira experiência com isso foi quando eu inventei de querer comprar um DVD de anime. Então, eu comprei lá no eBay o que parecia ser os DVDs do Naruto, que tava com um anúncio bonito e tava bem barato. E o que chegou pra mim não foi nenhuma dessas cópias baratas da China com caixinha falsificada e que a história não tem nada a ver com o original, mas... O que realmente veio na entrega foi um case lotado de DVDs brancos que alguém pegou e escreveu o número dos episódios em cima, e foi aí que eu percebi que eu realmente paguei pra alguém gravar animes legendados por fansubs em CDs virgens. E foi assim que eu conheci os animes. O início das fansubs de anime pareciam ser realmente esse grande mercado negro, onde se encontrava fitas gravadas na 8ª geração circulando por vários clubes de animes e pelas convenções. E bom, eu imaginava ser o mercado negro dos animes onde se tinha uma máfia e tudo mais. Aí você chega no cara suspeito de mansinho e pede pra ele um saco de pipoca com o episódio 4 de Yurusei Yatsura. Nessa época era mais difícil de ter acesso aos animes em geral. Você precisava ter uma cópia original que só vendia no Japão, que é tão raro quanto hoje em dia um monte de toca-fitas, uma porrada de fios e essa coisa moderna que hoje chamamos ele de computador. E tudo isso misturado só pra legendar um único episódio de anime. Isso foi antes da minha época, então eu não consigo imaginar o quão caro e difícil seria fazer tudo isso ser possível naquele tempo. E pra vocês da nova geração que vivem na época dos smartphones, saibam que vocês precisavam de muita força bruta com a tecnologia da época passada. Por exemplo, se o seu jogo travasse na época, não tinha um fix patch. Você precisava ter que consertar você mesmo, e isso era mais ou menos assim. Eu vou te mostrar o som da minha infância. Era muito limitado em como se podia fazer e como se podia distribuir. Não havia muita diferença nas legendas em questões de formato. Na verdade, só havia um formato que importava na época, e que era assistir tudo com legendas fortemente contornadas e uma cor absurda que pra mim eu só consigo descrever como mijo amarelo. E quanto mais velhas eram as fansubs, mais forte eram os contornos. Mas o que de fato importava nesse caso é que entre todas as fansubs, a qualidade da legenda dependia de quem fazia elas. Então você podia achar algumas fansubs que, vamos dizer, são um pouquinho menos precisas na tradução. O meu japonês não é o melhor de todos. Mas eu não sei se o Vegeta de um desenho que foi feito para crianças realmente diria isso. E foi só na era digital que as fansubs e, os animes em geral se tornaram mais fáceis graças aos sites de downloads piratas. E você deve se perguntar, qual foi o seu primeiro site pirata, Giguk? BitTorrent, ou talvez por acaso seria o Mirkchat? Bom, na verdade eu usava o Limeware. Então, eu vou te contar a rápida história de como eu acidentalmente baixei meu primeiro anime pelo Limeware. Antes mesmo do Naruto, porque quando eu realmente não estava baixando o que eu pensei que era o Papa Roach _Last _Resort.mp3, e pela primeira vez eu não peguei um monte de vírus ou o Bill Clinton falando sobre suas relações sexuais, mas em vez disso eu peguei uma certa cena de um certo OVA que, vamos dizer que tinha esse som aqui. Não, mano. É realmente possível ter nostalgia de pornô? É isso aí. Basicamente, eu com 12 anos descobri algo muito importante que eu levo comigo até hoje. Que eu gosto dos meus cafés exatamente como eu gosto das minhas bíblias. Black! E é isso, eu sem querer conheci o hentai antes do próprio anime. Isso ainda é um vídeo sobre fansubs, tá bom? Não só a distribuição ficou mais fácil, como também os softwares agora permitem que qualquer pessoa possa legendar qualquer episódio do que elas quiserem, assim causando uma fucking explosão de grupos para legendar mais animes do que qualquer um como nunca antes visto nessa terra.
Bem-vindo à era das digisubs. Podemos dizer que as fansubs de 2000 são as legendas que passaram pela fase da adolescência insegura, se importando um pouco demais com a sua imagem. Já no caso das fansubs profissionais, eles queriam deixar o mínimo de mudanças possíveis visíveis para não distrair o público com a tradução. E as fansubs não faziam isso muito bem, não. Na verdade, se for parar para pensar em uma definição para as legendas dos anos 2000, seria a completa falta de qualquer padrão existente. Porque fodendo tudo aconteceu. Uma das grandes coisas eram que as fansubs iriam escolher deixar algumas palavras em japonês sem traduzir. Ah, mas detalhe, sem qualquer padrão nenhum sobre quais palavras teriam a honra de não serem traduzidas na legenda e deixadas em japonês. E sabe, eu entendo isso. Tem muitas vezes em que uma palavra é difícil de traduzir e aí ela precisa de uma explicação. E também tem horas em que os ataques têm uns nomes que são melhor em japonês. Mas tem horas em que você só escreve Zetsubou na legenda, que literalmente significa desespero, e explica o significado da palavra em uma nota de tradução e ainda escreve Zetsubou! O quê? E é assim que surgem os famosos de acordo com o Keikaku, que por sinal, nota do tradutor Keikaku significa plano. Porque facilitando essas palavras, você teria aí as notas do tradutor, que lhe dariam informações extras para te ajudar a entender o contexto do que está sendo traduzido e do que está se passando na tela nesse momento. Parece simples, certo? Bom, não eram! Explicando as traduções, explicando as piadas, explicando informação inútil que você não precisava saber. E pior, algumas vezes havia tanta, mas tanta informação na tela, que se você não tivesse um Sharingan, você não conseguia acompanhar aquela merda. Acho que as fansubs contribuíram para essa cultura weeb, que tornaram o anime essa comunidade mais inclusiva e que você literalmente não entende nada estando fora dela. Eu lembro de pessoas se recusando a assistir qualquer coisa que não fosse pelas fansubs, pois eles mantinham os tratamentos de San e Ukun e como se atreve a traduzir Onicha para irmãozão. O que soa realmente idiota falando em voz alta, mas a gente aprendeu um monte de palavras inúteis em japonês por causa disso. Por exemplo, sejam honestos. Quantos de vocês nunca teriam ouvido a palavra Nakama se não tivessem assistido One Piece pelas fansubs? Então, se você gostava dos animes tempos atrás, você pode formar essas ridículas frases que nenhuma pessoa normal iria entender. Tipo, assim, eu vi um Shinigami com o Onichan e o Senpai, eles usaram Kagebushi no Jutsu antes de virarem meus Nakamas, e meus parabéns! Se você entendeu tudo perfeitamente, então, amigo, você também tá no fundo do poço! Tinha outra forma importante de fansubs daquela época, que eram os efeitos de legenda. Se você já viu alguma vez na sua vida um top openings no YouTube que tinham esses efeitos que ironicamente deixavam mais difíceis de ler do que as próprias legendas normais? Então parabéns, você achou uma abertura com efeitos de fansubs. Isso não era limitado só aos efeitos de karaokê, porque qualquer um que assistiu One Piece na época das fansubs antigas sabe que a verdadeira experiência de ver One Piece só é possível vendo o Luffy gritar Gomu Gomu no com as legendas animadas, grossas e extremamente verdes. E nenhum ataque seria completo por si só sem a cor correspondente e a fonte que estava ligada ao ataque. Eu quero dizer, se isso não tem a sua própria fonte animada, é realmente considerado um ataque? Como é que eu vou saber desse jeito, hein? Isso roubava atenção e era tipo completamente antiprofissional? Era. E eu ainda acho incrível isso até nos dias de hoje. Sim! A arte dos efeitos nas legendas chegou ao auge com esse grupo chamado Comisubs, que basicamente aperfeiçoou a arte de fazer uma bela merda enquanto ainda tecnicamente legendava a obra. Pois eles se perguntavam, será que as legendas podem ir longe demais? Ou ainda nós não fomos longe o suficiente? E então haveria umas horas que eles passariam a pouco se lascar pro negócio. E enfim, nós temos o Magnum Opus, que era quando eles legendaram a abertura do Sal 2. Sinceramente, eu não sei como meu senso de humor é tão merda a ponto de que eu não me aguento quando eu vejo quantas legendas chegaram tão longe e que não são mais nem legíveis na tela. Porque quando você acha que não pode ficar pior, aí começa.
Eu realmente não devia estar achando tanta graça disso, cara. É só que... isso é só câncer artístico, tá bom? Você não acha mais essa pérola no YouTube. Mas o Google é o seu amigo. Entende? É isso que eu sinto falta nas fansubs. Elas tinham uma personalidade, mesmo que... elas realmente não deviam. Hoje em dia as legendas são bem mais, digamos, simples, como elas deveriam ser. A razão das fansubs serem assim era porque os grupos queriam ter a sua identidade própria marcada. E alguns deles até tiveram sucesso. Olá, eu me chamo John e eu sou um dos fundadores e parte da equipe do Dota Valley Fansubs. Muito obrigado. Guerras sangrentas de gangues eram travadas entre os grupos de fansubs sobre quem tinha as melhores traduções, ou os efeitos mais refinados, ou quem conseguia traduzir mais rápido. Porque se você se destacasse, mais pessoas iriam baixar a sua legenda, e quanto mais pessoas baixando elas, você conseguia essa coisa chamada atenção na internet. Que, como todos nós sabemos, é uma coisa muito ultrapassada, já que ninguém mais faz coisas estúpidas na internet só por um pouco de atenção. Hoje os simulcasts basicamente mataram as fansubs. A maioria das fansubs hoje roubam na caruda as legendas da tradução original, e a única vez que você realmente vê as fansubs é quando um filme sai em Blu-ray, ou o anime está preso na cadeia da Netflix, ou por algum motivo a empresa de streaming se liga só depois de um tempo que acidentalmente compraram hentai. Mas isso nunca acontece. E isso é porque atrás dos efeitos e até das notas de tradutores, ou até mesmo da prestigiada qualidade de tradução, a coisa com que as pessoas mais se importam é... velocidade. Com os serviços de streaming e os sites piratas minerando e pegando todas as traduções oficiais deles, as fansubs não têm mais um lugar para ficar. E alguns de vocês devem estar pensando, Giguk, não é hipocrisia sua falar sobre assistir animes ilegalmente quando você já trabalhou para grandes companhias de anime legalizado? Não, e eu vou te dizer o porquê. Porque este vídeo, na verdade, é patrocinado pelo BookWall... Não, tô brincando, tá? Ou será que não? Não, eu tô brincando, tá bom? E meus parabéns, se você reconheceu aquele som, você ganhou um belo cartão de desconto. Enquanto eu falo sobre muitas formas legais de obter o seu anime ou o seu mangá, seria muito ignorante da minha parte nisso se eu ignorar o quão grande é o impacto que as fansubs tiveram na comunidade e na nossa cultura. Eu provavelmente não seria fã de anime hoje se não fosse graças às fansubs, ou pelo menos não tanto quanto eu sou agora. E eu também não acho que os animes se espalhariam tanto internacionalmente quanto agora se não fossem por elas. No seu conceito pessoal, as fansubs era sobre permitir que outras pessoas apreciassem essa maravilhosa mídia da qual dificilmente teriam acesso de outro modo. E olhando como está o cenário hoje, isso com certeza alcançou sua meta. Tinha um momento onde que sem as fansubs nós não teríamos a oportunidade de conhecer alguns dos nossos animes favoritos. Só que esse cenário é muito diferente hoje em dia. Pelo menos agora, a acessibilidade não é mais um problema em questão. Enquanto é mais fácil ter acesso aos animes nos dias de hoje mais do que nunca, ainda tem pessoas em regiões sem acesso aos serviços, ou que não podem pagar, ou que não gostam delas, ou só querem tudo de graça. A pirataria nunca vai desaparecer, e isso é um fato, mas também é comprovado que se tem um produto ou um serviço e que as pessoas querem, vendido com a devida integridade certa, as pessoas vão pagar por isso. Olha, eu não quero que esse vídeo seja uma discussão sobre a pirataria. Eu só queria ter contado pra todo mundo da santa vez que eu baixei Bible Black no LimeWare quando eu ainda era adolescente. Independente de tudo, as fansubs tiveram uma grande parte muito importante nos meus gostos, e eu queria tirar um tempo para rever a época antes de um ano atrás, e basicamente o que eu estou tentando dizer é, se você assistiu Naruto EP53 parte 1 de 3 legendado no YouTube, você não é uma pessoa ruim. Mas eu também estou dizendo que se você ainda assiste anime no YouTube e é tipo assim... Me diz, qual é o seu problema, cara? Sério, me fala, como você tem a determinação de assistir anime de graça no YouTube, mas não tem o suficiente pra usar a porcaria do Google? Quer saber? Cansei. Eu prefiro ir roubar um carro. E aí, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá pra perceber que eu gravei ele enquanto eu tava na Inglaterra um tempo atrás. Mas ó, fica tranquilo, tá bom? Eu não tenho viajado recentemente e nem que isso fosse possível no momento, né? Bom, primeiramente eu queria falar sobre Crossing Void, mesmo que esse vídeo não seja patrocinado por ele. Somente era o meu vídeo de Interspecies Reviewers há um tempo atrás, tendo algumas views que já foi restrito por idade nas primeiras horas, então eu decidi fazer esse de graça. Se você não sabe, Crossing Void é um RPG de turno para celular com várias grandes franquias de anime, incluindo Sao, Hataraku Maou-sama, Toradora, Index e vários outros. Tudo junto nesse grande crossover com todos os seus golpes icônicos e até especiais em equipe.
Então, se te parecer interessante, o link está na descrição e por ele você consegue obter qualquer personagem Rank S de graça. Também quero agradecer ao Elifal e também ao Otakings pelos documentários sobre as legendas de anime no YouTube. E principalmente eu agradeço porque, cara, hoje é muito difícil você encontrar qualquer fonte a respeito das fansubs daquela época. Então, só pra reforçar, a maioria das imagens aqui vieram deles, tá bom? E é isso. Eu espero que vocês estejam bem, que a quarentena esteja tranquila. Eu sou o Giguk e vejo vocês na próxima.